Graça e paz, povo de Deus. Quero ministrar uma palavra que está no livro de João, capítulo 6 e versículo 60. Esta palavra foi quando Jesus, pela segunda vez, multiplicou os pães, e algumas pessoas que ali viram foram até Jesus. Eles queriam buscar Jesus, né? E chegando lá, falando com Jesus, Jesus disse: na verdade, vocês me buscam não pela palavra que ouviste, nem pelos milagres que vissem, mas pelo alimento que comeram. Jesus sabia o que tinha no coração deles. Então Jesus começa a ministrar muito eles a respeito do pão da vida, que ele é o pão da vida, que ele é o alimento que veio do céu e que era preciso que comesse da sua carne, bebesse do seu sangue para ser salvo. E aquelas pessoas, sem entender de nada, se queixaram do que estava sendo ministrado e foram saindo, né? Mas eu quero ler um pouco dessa ministração de Jesus para vocês, né? Que diz assim: muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? E o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos digo são Espírito e vida. Mas algum de vós não crê, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, o Filho do Deus vivente. Amém? Glória a Deus. Essa palavra tem um título que eu pus. O título dessa palavra é: você é discípulo ou você é 12? Né? Mas eu sei que você é um discípulo 12 de Jesus. Amém? Glória a Deus. E por que eu escolhi essa palavra? Perdão, a garganta está seca, tá? Eu escolhi essa palavra porque ela vem nos trazendo um conceito sobre multidão, sobre, né, estarmos em multidão. E o que é uma multidão? Multidão é um fala, outro fala, e o outro fala, e outro fala a favor, e outro fala contra, e outro contesta, e não se chega a lugar algum. E aquele povo, mesmo sendo discípulo, era como uma multidão que estava ali para ver o que acontecia. A palavra diz que Jesus sabia os que criam e os que não criam nele. Amém? Ele conhecia, sabia até mesmo aquele que o era de trair, né? Então, por que eles não criam? Né? Estavam ali vendo com Jesus e não estavam crendo? Porque como multidão, em meio à multidão, existe muitas discórdias, né? Ninguém fica calado, um dá uma opinião, outro dá outra, e termina-se não prestando atenção ao que é ministrado. Imagina um show de um cantor famoso, ali milhares de pessoas em uma pista, né? Alguns dançando, alguns falando sobre aquele ídolo, outros falando de shows que já foram, outros conversando outros assuntos, né? E outros bebendo, e muitos nem mesmo sabem ali o que está se passando. Estão tão distraídos que não sabem nem o que está acontecendo, né? Quando eu falo assim essa palavra, eu lembro de uma vez que eu estava vindo do Ceará para São Paulo, né? Eu tinha ido aqui de São Paulo para o Ceará, e a gente estava voltando. E naquela época era justamente um mês de férias, e muitas pessoas vinham naquele ônibus, pessoas que estavam fora do estado, né? Trabalhando, e nesse mesmo mês voltavam para o estado porque é o mês de férias, né? O mês que tinha festa naquela cidade. E a gente vindo de lá para cá, bebendo dentro do ônibus, começamos a comentar sobre um show que ali todos tinham participado daquele show, embora não se conhecessem, mas começamos a comentar. Um show com várias bandas,
tal banda era boa, tal banda não prestava. E eu já falei, ó, não gostei de banda nenhuma. Não gostei de tal banda, não gostei de tal banda. E assim, aquela loucura no busão, nós bebendo. E uma pessoa que estava mais na frente, uma família, tinha uma mulher, e ela ficou assim olhando para mim. E foi bem engraçada a forma que ela falou. Ela disse: Ceará, que hora que a primeira banda entrou para tocar? Eu falei: não sei. Eu cheguei lá, já tinha começado, tá? Que hora que ela parou? Eu não vi. E a segunda banda, também não sei que hora entrou. Que hora que parou? Eu não vi, né? Não deu para me ver, né? E a terceira banda, não tinha como eu olhar a situação que eu tava lá. Ela falou: então como que tu fala que as bandas não prestam se tu não viu foi nada? Tu não viu banda entrar, tu não viu banda tocar, como é que tu fala que as bandas não prestam? Né? Então assim, o porquê que eu estou trazendo esse contexto? Porque ali nós estávamos em uma galera, né, se divertindo ali, dançando, bebendo, né? E a gente não estava prestando atenção ao show. Estávamos conversando entre nós ali, naquela brincadeira, né? E não estávamos prestando atenção ao show. E eu fui falar o quê? As bandas não prestam. Estou falando de coisas do mundo, tá? Aquelas bandas não prestam. Claro, eu não vi, né? E assim, por que eu estou trazendo isso, né? Porque provavelmente muitas daquelas multidões estavam ali conversando, né, criticando o discurso de Jesus, as ministrações de Jesus, a forma dele falar, o que ele estava falando, e ao invés de procurar entender com suas críticas, buscavam mais se afastar pela falta de entendimento e não conseguiam entender o que estava sendo ministrado, e falaram o quê? Dura esse discurso, quem vai poder, quem vai conseguir ouvir isso daí, né? Então, um evento grande assim, né, sempre tomado por uma multidão, né, muitos têm opiniões diferentes e depois de longas conversas não chegam a lugar nenhum, e provavelmente foi o que aconteceu ali. Muitos com opinião diferente, ao invés de olhar o que estava sendo ministrado, conversavam entre si, um falava uma coisa, outro falava outra, e não chegaram a lugar nenhum e largaram Jesus, como a gente vê na palavra, né? Assim, muitos estavam ali porque queriam ver o que ia acontecer, né? Muitos eram para ver o que ia acontecer. Outros até imaginando que ele era sim o Cristo. Outros querendo seguir, mas achando que Jesus não tinha, achando que Jesus tinha um discurso muito pesado. Não tinha muita coisa a acrescentar com aquele discurso, né? Muita conversa e pouca prática, né? E o que eu quero falar com essa muita conversa e pouca prática? Trazer para a realidade do dia de hoje. Muitas vezes, igreja, muitas vezes nós, né? As pessoas, não vou falar nós, né? Graças a Deus quem está na igreja há mais tempo já tem um bom discernimento, mas muitas pessoas vão para a igreja querendo ouvir algo. Eu estou passando por um problema e o pastor vai falar do meu problema e chega lá, a palavra toma outra direção e aí a pessoa desanima, né? Quando vê que não está falando daquilo que ela quer ouvir, a pessoa não sai da igreja, mas o seu pensamento sai, vai embora, deixa de ouvir o que está sendo ministrado para pensar no seu problema, para pensar em outra situação, né? E depois vai falar: o pastor falou nada com nada, nem prestou atenção ao que estava sendo ministrado. Talvez tenha até chegado a falar do problema dele, dessa pessoa, porque aqui Jesus estava dando a direção para eles, mas por falta de atenção, por curiosidade, por querer algo na prática, por querer ver um milagre, né, deixaram de prestar atenção à salvação. Porque se você for essa palavra, tem uma parte que eles cobram. Qual vai ser o sinal que tu vai trazer, que tu és o Cristo, que tu és o Filho de Deus, né? Então, eles queriam o quê? Eles queriam ver milagre. Eles queriam ver algo que fosse imediato. Amém? Nos versículos de 41 a 43, diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus, e disse-lhes: não murmure entre vós. Em algumas versões está assim: parem de me criticar. Amém? Mas e para nós? Quem é Jesus? Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o Cristo, o Salvador.
nós temos dado ouvido às palavras de Jesus, mesmo muitas vezes você abre a Bíblia, alguns trechos você não consegue entender, como eles não estavam entendendo aqueles discursos, você tem dado ouvido, você tem parado para entender, ou você larga a Bíblia de mão e fala, é muito difícil, eu não consigo ler, eu não consigo entender, eu não consigo ouvir como eles, e se afasta ali do momento, né? Quem é Jesus para nós? Amém? Temos que nos analisarmos, porque, né, olha só o perigo de sermos assim, né, de não prestarmos atenção a uma palavra que está sendo ministrada pelo líder, pelo pastor, né? Naquele momento, os que rejeitaram essa palavra, né, vinda do próprio Jesus, eram discípulos, não eram pessoas estranhas, né? Não eram pessoas que estavam ali pela primeira vez, né? O versículo 60 ele diz: muito pois dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem podes ouvir? Você consegue? Discípulos, né? Eu e você somos discípulos que estamos focados na palavra, e mesmo quando não entendemos, né, continuamos prestando atenção, porque no final vai vir a resposta, e você vai ver que vai vir em nome de Jesus, né? O versículo 66 ainda diz assim, ó: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Isso te lembra alguma coisa, essa palavra, né? De dizer que discípulos que não entenderam o propósito, discípulos que não entenderam o que era ministrado, queriam ser imediatistas, queriam ver o milagre, eles chegaram ali para ver alimento, eles queriam buscar alimento, muitos deles, pode ler toda a palavra, né? Então eles queriam ver o milagre imediato, e aí só viu a palavra, né? E por isso desistiram de andar com Jesus. Muitas das vezes possa ser que uma palavra pareça não ter algum sentido, mas será que estamos atentos ao que está sendo ministrado? Será que estamos prestando bem atenção, focado, se realmente é aquilo que está sendo ministrado? Ou será que estamos ali querendo ver algo que já fale o nosso problema, que já dê a solução para o nosso problema, né? Porque, como eu falei, eles foram lá atrás de milagre, atrás de algo que resolvesse os seus problemas. E encontraram o quê? Um caminho a seguirem para que os seus problemas fossem resolvidos. Eles queriam algo imediato, né? Quantas vezes nas lutas tem passado por nossa cabeça em desistir? Tem passado isso pela sua cabeça em desistir? Será que vale a pena ir na igreja e ouvir palavras e mais palavras? Parece que nada muda, o meu milagre não acontece. Eu vejo tanta gente recebendo milagre e o meu não chega. Será que mesmo que é isso? A gente chega lá, só palavra, só faz isso, faz aquilo. Jesus estava ali ministrando palavra. Eles queriam um milagre. Eles iam ter o milagre se eles não tivessem desistido da palavra. Tivessem ouvido a palavra de Jesus, o que estava sendo ministrado, eles teriam tido o tão sonhado milagre deles, né? Mas será que estamos atentos no que está sendo ministrado, a ponto da palavra nos alimentar em fé? Eles queriam o alimento físico. Jesus trouxe-lhes o alimento espiritual, que é maior do que o físico. Pode ler a palavra que Jesus está falando sobre isso, né? É certo é que se agirmos como os 12 e ficaremos com Jesus. Não do né? Os 12 ficaram ali, não é isso? Se nós agirmos como eles, nós ficaremos com Jesus. E se por acaso nós não entendemos algo, assim como ele fazia com os 12, né, Jesus sempre nos ministrará e nos dará o conhecer dos seus mistérios, ou dos mistérios do reino de Deus. No livro de Mateus, deixa eu pegar aqui Mateus para você, capítulo 13, versículo 10, Jesus está escrito assim: e cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhe:
porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Né? O que eu posso te falar com isso? Se você é um discípulo que persevera, que não se afasta por não entender, você viu que aqui ele perguntou, né? Por que ele fala, que nos fala por parábola? Jesus estava em um canto reservado com eles, falou: a vocês é dado os mistérios do reino dos céus. E Jesus os ensinava sobre as parábolas. Mas aqueles que desistiam, como os discípulos que acharam do discurso e foram embora, a este não era dado os conhecer do reino dos céus. E sem o conhecer do reino dos céus, nós não chegaremos a lugar nenhum. E que eu e você possamos ser como os 12, por maior que seja a luta, sempre estejamos buscando a Jesus, pois só nele há caminho de vida eterna. Amém? Glória a Deus. Que Deus o abençoe.